a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que o tornou inelegível por abuso de poder político e econômico. Qual a sua expectativa em relação a esse processo? Se pretende recorrer e se acredita que vai estar nas urnas em 2026? Não tem nem como ter abuso de poder político, porque eu não sou político, nunca exerci um cargo político, então não faz o mínimo sentido. Acho que vai ser revisto. O TRE é um tribunal sério aqui de São Paulo. E a questão de abuso de poder econômico, eu não coloquei nenhum real, só teve doação, não teve R$1 de dinheiro público. Então, eu acredito que vai ser facilmente revertido. Tem outras ações correndo, mas eu acredito de verdade, como jurista, eu acredito que não faz sentido nenhum tipo de inelegibilidade. Muito bem-vindo, Pablo, um prazer ter você aqui. Eu gostaria de manter aí, a gente aprofundar um pouco mais essa questão da inelegibilidade. Gostaria que você trouxesse um pouco para a gente a sua posição, Sim. a sua opinião a respeito das acusações que constam aí dessa ação que resultou nessa condenação. A gente sabe que ainda cabe recurso, tem ainda muita coisa para acontecer e não seria a primeira vez, no caso de existir uma reversão em outra instância. Sim. Então, é uma possibilidade de fato. Mas há ali um entendimento, houve um entendimento do juízo de que teria havido, por exemplo, uma troca de doações em dinheiro para sua campanha, em troca de apoio político para candidatos. Aí haveria um ponto polêmico a ser avaliado. Eu gostaria da sua opinião, a sua visão, que o senhor traga aí para a nossa audiência, como você enxerga aí essas acusações. Eu só não vou dar uma opinião, vou trazer a verdade. Eu fiz um vídeo falando que como eu estava gravando sem parar para todo mundo, fiz um vídeo falando que quem doasse certo valor, eu gravaria um vídeo com essa pessoa. Então não tem, dos 91 mil doações, não tem um único registro do valor que eu coloquei. Então foi cancelado, a equipe jurídica, quando viu o vídeo, pediu para suspender a ação, então ela não foi concretizada, então não tem materialização dela. Só que a decisão, novamente eu falo, não tem abuso de poder político, porque eu não sou político. Sou nem PEP, não sou nem pessoa politicamente exposta, né? Exposta politicamente. Então, e não tem abuso de poder econômico, porque, de novo, não tem a materialidade. Assim, eu não tenho fé, eu tenho certeza que vai ser revertido. Agora, na disputa eleitoral de São Paulo, eles ficaram desesperados, porque eu estava sem padrinho político, sem dinheiro público, sem meu dinheiro privado, que eu decidi também não colocar, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, e a gente cresceu de forma astronômica. Por exemplo, o Guilherme Boulos, ele gastou perto de 80 milhões de reais. Então, picaram o dinheiro público e ficaram desesperados de ver que o povo está cansado desses políticos que não têm solução para esse país. Eles, com tantas bravatas, em relação à primeira instância do juízo, respeito completamente a decisão dele. Ela vai ser revertida no tribunal. Falo exatamente por não ter materialidade. O Bolsonaro, ele pegou ele tomou 3 ações, 3 condenações de inelegibilidade e já converteu uma. Acredito também que ele consiga reverter as 2, porque Bolsonaro, ele falou em reunião com embaixadores. O Lula, com o time, teve encontros um pouco mais duvidosos e não ficou inelegível por isso. Então, no Brasil, a gente precisa ter muita calma numa decisão de primeira instância. Não estou apavorado, pode contar comigo em 2026, que num cargo ou no outro eu vou estar disputando aí ou o governo de São Paulo ou a presidência do Brasil. No caso da disputa para o governo de São Paulo, enfrentar o Tarcísio, que é o franco favorito, não seria uma disputa inglória, difícil de ter aqui em São Paulo? Toda disputa é difícil. Quando eu comecei a disputa, mesmo sem tudo que eu já falei, sem dinheiro público, sem rádio, sem TV, sem tudo, sendo desconhecido, politicamente falando, vindo de fora do cenário eleitoral, eu estava com 1%, aí foi para 2%, foi para 5%, foi para 11%, 12%, 13%, acabou que eu terminei com 28% dos votos válidos. Foi algo impressionante para todo mundo. E o mais impressionante ainda é a pesquisa que roda até hoje, e aí você vê ali, eu já marquei 22 pontos, 18 pontos, eles estão testando vários nomes ali, e eu tô girando em torno disso, algumas vezes aparecendo em segundo turno com o próprio Lula. Então, assim, eleição muda tudo. O Tarcísio é um bom governador, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. E eu não vejo como difícil, Eu já saí nas pesquisas para governo, estou em segundo lugar absoluto, sem o Tarcísio eu estou em primeiro absoluto.
Então, Mas aí você teria que fazer uma campanha de oposição ao Tarcísio, que é do mesmo campo político que o senhor. Na verdade, não é de oposição ao Tarcísio, é de oposição a certas coisas que não foram feitas, não só por ele, mas pela Assembleia de hoje. Então, não é sobre ir contra pessoas, é questão de se opor de forma idônea à gestão dele, aos resultados dele. Eu acredito que tem coisas que poderia, né, ter sido mais rápido ali na gestão. Eu estou entendendo bastante a política. Cheguei bem abrupto e queria, né, criar atrito com todo mundo. Eu acredito que isso não faz sentido para o Brasil, não faz sentido no campo político. Eu acho que a gente estressou muito e teve muita perda por muita briga. Então, eu não acho o governador uma pessoa ruim. A gestão dele não é ruim também. Mas, por exemplo, às vezes o cenário gira, ele sai para presidente. Então, ele saindo para presidente, dependendo do cenário, eu saio para governador de São Paulo. Nada, nenhum tipo de aliança com ele, mas para as pessoas entenderem, eu estou pronto para disputar executivo, ou o governo de São Paulo, ou a presidência do Brasil. No meu coração, quero deixar claro para você que é brasileiro, eu vou servir vocês como presidente desse país. Se não for nesse 2026, vai ser em 2030. Se não for em 30, vai ser em 34. Eu realmente tenho uma disposição, meu coração está focado nisso. Tem crescido nisso, tem amadurecido nisso. Então, contem comigo nisso. Independente do que acontecer, eu não vou desistir do Brasil. Eu acredito na mudança de mentalidade do brasileiro, então eu estou muito animado com isso. Paulo, eu vou querer ainda aprofundar muito essa questão de 2026 com você, mas eu queria voltar um pouco num ponto que você abordou agora, que você falou do fato de vocês terem entrado nessa campanha com muita briga, batendo muito de frente, com muita agressividade, né? Eu acho que o termo é adequado. O que aconteceu? No resultado das urnas, a diferença foi muito pequena em relação a você e Guilherme Boulos. E teve um momento ali durante a campanha em que a gente via a equipe ali do prefeito Ricardo Nunes de fato preocupada, porque dizia, em reservado, aliados do prefeito admitiam, falasse, bom, se for Pablo para o segundo turno, a gente vai ter um problema, a disputa é no mesmo campo político, não vai ser fácil. Tinha uma preocupação real, concreta. Você pudesse, quem sabe, até vencer a eleição. Sim. E a rejeição pesou muito. Porque, ao mesmo tempo que você cresceu muito, realmente fez uma votação extremamente expressiva, surpreendeu muita gente, a sua rejeição cresceu também num nível muito acentuado. Você falou que acha que talvez não seja bom para o Brasil esse tom que você usou na campanha. Você se arrepende dessa agressividade? Você acha que você errou nesse processo? Não errei. E era necessário fazer dessa forma para chamar a atenção do povo. Então, você vê que o povo do Brasil, independente do resultado da eleição, continua firme comigo ali, né? Eu já disputei a presidência em 22 e algumas semanas, né? E acabou sendo caçado o partido, que eles estavam numa briga entre eles lá, no PROS, e eu não passei do 1%. E imagina você sem tempo de TV, você sem tempo de rádio, você sem dinheiro público, sem padrinho político. Então não tinha, o Boulos tinha um padrinho político chamado Lula e o Bolsonaro estava apoiando o Nunes. Então eu não vejo que aquilo foi ruim, aquilo despertou, né, o mundo inteiro. Então eu saí lá na capa do New York Times, eu tenho lá o New York Times, eu saí em 48 jornais mundo afora por causa do destempero emocional do candidato, né, que foi para vias de fato, falava o que queria na hora que foi ouvir algumas verdades ou supostas verdades, porque vai saber, né, o que cada um acaba fazendo na própria vida. Aí naquela hora você percebe que foi tudo muito assertivo. Eu acredito na soberania de Deus. Eu vi que dava para ganhar. Eu sei que isso ninguém vai falar nos noticiários, mas a gente rodou as tracks, eu estava ganhando na sexta-feira, estava em primeiro, a equipe do Nunes estava desesperada. E eu acredito em toda a consequência disso. Se eu tivesse vencido, eu estava servindo o povo de São Paulo assim de corpo, alma e espírito. Mas eu acredito, eu nunca neguei em nenhuma entrevista que não ganhar essa eleição da prefeitura seria um livramento da minha vida. Eu sinto um chamado muito forte, né, que o Brasil, nesses mais de 40 presidentes que já passaram nesse cargo, nunca tivemos um empreendedor, nunca tivemos um investidor, nunca tivemos alguém que de fato saiu de baixo, venceu e ficou muito rico e tem interesse em ajudar os outros. Então eu vejo que é um tempo novo. Sobre a campanha de São Paulo,
ela começou muito bem. E aí a própria equipe, né, do Ricardo, a própria equipe do Boulos, eles começaram a apertar porque eles viram a ameaça. Em relação a essas ações todas que estão correndo contra mim, eles juntaram um grupo, né, eles mesmos, tanto o Nunes quanto o Boulos, naquele debate da Veja, eles combinaram em não ir para ficar só as mulheres contra mim. Então, o debate da Veja ficou feio demais para eles. Ali eu comecei a crescer, porque ninguém gosta de pessoas que, né, às vezes arregam um compromisso. Então, eu vejo que foi um grande aprendizado. Eu declaro para todo o Brasil que está assistindo aqui na CNN que você não vai ver esse tipo de comportamento para a presidência. A gente precisa de alguém ponderado. Ali realmente eu tive que extrapolar, passar do ponto, para chamar atenção, para criar essa comoção, porque o brasileiro ele só vai para a rua quando acaba o dinheiro, quando o país quebra. E ali eu mostrei que eu tenho capacidade, que eu tenho argumento, que eu conheço, não só sou o cara da lei, né, jurista, sou empreendedor, vim de baixo, estudei escola pública. E ali eu falei, quer saber, eu vou chamar a atenção do brasileiro. Mas aí o brasileiro não reagiu a isso? Reagiu. Encarou você como uma coisa autêntica, briguento, e aí de repente Mas não, o cara não é tão briguento eu sou assistido por 50 milhões de brasileiros todos os meses, eles já me conhecem. Ali algumas pessoas, quando você falou assim que o medo do Ricardo Nunes e equipe era a gente disputar no mesmo lado, a gente não é do mesmo lado. Eu sou conservador, ele é de centro-esquerda. Ali fizeram um ajuntamento, né, de 10 partidos para vencer uma eleição, eu entendo. Bolsonaro, que no passado era para nós uma esperança antissistêmica, agora para tentar reverter todo o processo, ele tem que pedir bênção para o sistema. Então, você vê ali, não tem nenhum candidato conservador, foi esse o motivo, Clarice, que fez eu entrar na disputa da Prefeitura de São Paulo. Eu não ia entrar. E eu avisei várias vezes, eu não vou disputar essa eleição mais nenhuma vez. Aproveita, é a chance que eu tenho, que todo mundo tem em São Paulo, né, de ter uma pessoa com esse perfil. Não que eu estou me achando, é porque não tem esse perfil. Na última vez que teve, a pessoa só pingou lá e saiu correndo. Então teve, na verdade, né, uma forma relâmpago que passou aqui. O brasileiro, ele não está preparado para discutir a política no nível que a gente pode levar o Brasil. Mas a gente tem que treinar. Então, hoje, pra você ter uma noção, eu tenho 2 milhões de alunos e sou acompanhado por 50 milhões. As pessoas me conhecem. Eu fui absoluto ali na Zona Leste. Todas as favelas e quebradas que eu entrei, toda a comunidade. O que tinha de gente ali prosperando, abrindo comércio, as pessoas conhecem, né, eu tenho bilhões de visualizações em todas as redes sociais, é um negócio que as pessoas já sabem. Então, essa eleição de São Paulo, ela serviu para projetar. E agora eu estou tomando uma perseguição desatada, tentando me frear e me tirar do páreo. Porque se for normalmente assim, com essa queda de popularidade do Lula, ele sem chance nenhuma, ele vence essa eleição. Aí a gente tem que ver quem é que vai estar no páreo. Meu sentimento, finalizando a resposta, é que o que está acontecendo agora é como se fosse a corrida lá do Dick Vigarista. Alguém que sabe que não ganha a corrida vai começar a quebrar o carro de todo mundo, igual o Caiado tá inelegível, eu estou em primeira instância inelegível. Mas você está se referindo especificamente ao Bolsonaro, que pode quebrar o carro dos adversários? Não, o Bolsonaro não. Quem vai ser o Dick Vigarista? Quem realmente olha para o espectro político do lado esquerdo e do direito, quem que está na esquerda quebrando o carro de todo mundo na direita? Mas você foi o Dick Vigarista da última eleição? Não fui, não. Eu fui o cara que chamou atenção, não quis quebrar ninguém. Você imagina eu competir sem dinheiro público, com um cara gastando 80 milhões. Onde eu passava, eu só via a cara do Boulos. Eu falava, cara, como é que vem essa eleição dessa? Eu prometi para minha esposa que eu não ia colocar dinheiro nosso, né, da família. E aí um dia eu tava doido, eu falei, cara, eu vou ajudar, porque tem que, se alguém não entrar nisso aqui, aí eu liguei para minha esposa e falei, ó, eu vou colocar o dinheiro, eu vou bancar essa campanha. Ela falou, você prometeu. Então, assim, a política, se você não joga o jogo que esses caras jogam, não tem como você entrar, né? Não tem como nem você propor uma mudança. É desproporcional. Então, o jogo foi 100% desproporcional. Então, eu tive que usar o quê? A atenção das pessoas. Mas a justiça não entendeu, querendo ou não, mesmo que em primeira instância, que você não jogou dentro das regras? Não. A justiça, ela pode entender o que quiser. A decisão monocrática, ela é completamente singular e mesmo não tendo tipificação, né, com a lei eleitoral, não faz sentido, que eu já te expliquei.
O vídeo eu realmente gravei. Eu nunca vou negar o que eu fiz. Eu gravei, mas não teve materialização. Ou seja, eu gravei um vídeo anunciando que faria. Aí a equipe jurídica falou, ó, tem que parar. Então não chegou a ser depositado nenhum valor. Eu não sei se você sabe, foi a maior quantidade de doações da história de prefeituras, da história da política brasileira. Mas depois disso você continuou gravando vídeos em apoio a candidatos, só não tinha... Isso é qualquer pessoa que tinha o mesmo espectro político, né, me parasse na rua, eu ia ajudando todo mundo. Mas é o que eu tô falando. Tinha um valor, das 90 e tantas mil não tem um valor. Que, né, tem isso. Então, eu tô tranquilo, realmente, porque não tem a materialidade. Segundo, não existe abuso de poder político de quem não é político. Então não existia o grupo, não tem a personificação disso. E o abuso de poder econômico não existe porque não foi materializado e não entrou esse dinheiro e não foi exercido. Então nem com dinheiro público nem privado, então não entrou. Eu realmente estou tranquilo com essa. Tem outras ações que a gente precisa se preocupar e essas preocupações a banca aí de advogados está resolvendo aí. Agora, teve um episódio que pode ser considerado capital naquela eleição. Na véspera da eleição, o seu nome estava numa onda de crescimento, as pesquisas qualitativas dos adversários estavam detectando isso, até que surgiu o laudo falso do Guilherme Boulos, que seria usuário de cocaína. Eu queria que, agora com a passagem do tempo, olhando em perspectiva, qual a sua avaliação do impacto que esse episódio teve no dia da eleição e como é que você explica esse acontecimento? Em primeiro lugar, se eu soubesse que era falso, jamais autorizaria essa postagem. Ali, ó, na campanha eleitoral, chegava de dossiê, que eu imagino que estavam fazendo meu e deles também, né? Que a eleição é uma loucura. Chegava de dossiê, de documento de todo mundo, e eu sempre reprovando e nem querendo ouvir. Então, de última hora ali, no calor da emoção, uma pessoa da minha equipe, confiando em outra pessoa, acabou postando. Eu estava ao vivo num podcast, não foi eu mesmo que postei. Então, no calor da emoção, alguém acabou postando ali. E, de fato, eu acredito que aquilo ali prejudicou bastante. O que eu percebi, né, de ter 1.700.000 votos? Eu percebi que as pessoas, nenhuma que estava comigo deixou de votar em mim. Mas as pessoas, né, do centro, aquelas pessoas que decidem o voto na última hora, que estava assim, será que eu vou... Que é anti-PT, anti-esquerda aqui em São Paulo, elas estavam assim, será que eu voto no Nunes e deixa do jeito que está, ou aposto a ficha no Marçal? Então eu acredito que o indeciso de última hora, ele pode ter escolhido o mais confortável, a opção emocionalmente mais estável naquela hora, porque foi forte a comoção. Eles conseguiram na justiça, inclusive, derrubar 2 contas minhas. E derrubar essas contas, eu não comuniquei com o povo, então o que aconteceu gerou um problema maior. Que aí eu não conseguia falar com as pessoas. Eu abri uma conta no Instagram, pra você ter uma ideia, derrubaram minha primeira conta de 13 milhões, depois eu abri uma conta... 5,5 milhões, derrubaram essa conta. Em 1 hora eu consegui colocar 1 milhão de pessoas. Que aí todo mundo saiu esparramando. Você acha que perdeu a eleição ali? Não, eu não perdi a eleição. Eu não cheguei a ganhar a eleição. Então não tem como eu perder. Mas não foi para o segundo turno por conta desse episódio? Não, porque assim... As outras campanhas atribuem a esse caso. Porque assim, a gente rodava pesquisa todo dia também, algumas vezes eu aparecia na frente dos dois. Justamente porque estava muito apertado. Tava uma onda, a gente entendendo analiticamente, a crescente é que levaria sim. Só que falar disso, sem rodar uma pesquisa para isso, tipo, você mudou o voto, eu não achei um voto. Eu rodei algumas milhares de dezenas de ligações para as pessoas perguntando, você ia votar, você mudou o voto? Várias pessoas chateadas, não pelo laudo, mas por eu não ter ganhado. Eu acredito sim que pela crescente, nada iria impedir eu estar no segundo turno. Então isso pode ter sido. Eu acredito que aquela briga do marqueteiro com o Medina pode ter dado gás para as pessoas que não gostam, né, de confusão e tudo, assim, se voltarem contra mim. Eles gastaram quase todo o dinheiro de televisão e de rádio falando mal de mim, inventando mentira, me vinculando com o PCC. Nunca tive um contato com o PCC, mas os caras bateram nisso. Mas tem investigações que apontam o envolvimento do PRTB, pessoas do PRTB. Mas assim, partido tem 200 mil pessoas, isso aí eu cheguei no partido para disputar a eleição, estou até hoje. Agora, eles forçaram muita barra, né? Eles usaram muito dinheiro do próprio povo para mentir, para fazer isso. Então, fica parecendo que eu baixei o nível. Eles baixaram o nível muito mais. Não foi eu que taquei cadeira em alguém.
Não foi eu que usei o dinheiro público para inventar mentira e usar a televisão e o rádio. E fazer propaganda enganosa ainda. Porque se está mentindo com dinheiro público, tinha que devolver isso para o cofre público. Então, quando fala, parece assim, nossa, você acabou com a eleição. Não, não acabei com a eleição. É porque eu consegui viralizar 2 cenas. E essas 2 cenas eu nacionalizei a eleição. E a última, pelo destempero de um dos candidatos, eu consegui internacionalizar isso. Então, até hoje, onde eu vou, eu falo com parlamentares em Portugal, da cadeira. Estou lá na casa do Trump em Mar-a-Lago, fiquei hospedado lá 2 dias. Quando fala da cadeira, o cara da cadeira. Aí a Major lá de São Paulo, de São Paulo. Então o negócio pegou mundialmente. Por isso que eu te falei que eu não arrependo, porque o reverb disso foi muito bom. Acabou trincando minha costela, acho que isso é chato, né? Eu não precisava disso. E interessante E a reação à costela? Porque uma coisa que muita gente disse é que você fez um dramalhão lá. Eu não, em bom porque português, filmaram, né? Não, eu não fiz, não. Eu poderia ir correndo. Então, você podia ter saído de lá correndo, mas você saiu na maca. Não, eu vou te explicar. É muito boa a sua intervenção. Eu sou Ultraman, eu sou Ironman. Do jeito que tava ali, só tava cortando minha respiração. Tipo, ao invés de ter uma respiração Eu falo porque eu trinquei 3 costelas, tá? E eu saí do hospital andando. Não, eu também saí andando. Eu entrei andando também, não entrei assim, do jeito que você tá imaginando, não. Vou te contar exatamente a cena. Dava pra eu continuar no debate, só que aí eu respirava e cortava a respiração. Não é a respiração profunda. Você também... Fica incômodo, é uma dor forte. Aí eu pensei, deve ter o pensamento, né? Eu ia continuar mesmo com esse... Mas que eu aguentei a dor bem. Não, eu aguento. Eu fiz uma prova de 452 quilômetros com o tendão inflamado e terminei a prova. E a maioria das pessoas não consegue terminar esse tipo de prova. Eu tenho resistência para isso. Só que eu fiquei avaliando, será que compensa eu continuar? Depois esse negócio perfurou meu pulmão. Fiquei fazendo pergunta, né? Falei, eu vou embora. Tô indo embora, entrando na minha escolta, nos carros da escolta. E alguém, cara, vamos entrar nessa ambulância. Eu falei, eu não preciso. Pode entrar no carro da escolta. Vamos na ambulância. Eu fiquei pensando, cara, depois por negligência eu não entrar nessa ambulância, esse negócio vai dar problema. E eu vou morrer por causa de uma cadeirada de graça aqui, porque por furar o pulmão, depois vai arrumar problema aqui. Vamos entrar. Aí, uma atitude completamente idiotizada, alguém filma, fazendo como se fosse cena de Hollywood. É assim, como eu sou um influenciador e eu ando com cineasta, aquilo ali é meio que normal no dia a dia, só que ficou tão ridículo que na hora que eu vi, no outro dia que eu acordei, eu fiquei maluco. Mas ninguém obrigou você a deitar na maca, não, aquela maca cena do oxigênio. Não, mas eu deitei na maca por prudência, não foi, eu não vi que tinha problema fazer isso. O problema foi até filmar assim, filmando de lado e jogando pra fora. Eu falei, Mas a sua equipe, né? Que fez isso. Claro. Isso aí foi uma coisa que quando eu acordei eu falei assim, que é isso aqui, gente? Aquilo lá pra mim foi pior do que levar a cadeirada. E nenhuma vez, Clarice, eu neguei que não precisaria da ambulância. A campanha do Guilherme Boulos na época dizia o seguinte, achava que isso, fazendo uma leitura política mesmo, que isso teria sido um erro de cálculo de marketing mesmo da parte da sua equipe, porque transmitiu a ideia de uma fragilidade extrema diante dessa lesão que não combinava com a imagem que você estava apresentando. Em todas de um cara as vezes. forte, um cara combativo. Não, mas eu não estou apresentando, eu tenho certificado disso. Eu fiz 10 maratonas, 11 triatlo, 2 Ironman, então nem combina. Então, mas eu não sou obrigado a pegar aquilo que sou bom e talvez comprometer minha própria saúde. Eu conseguiria ir não foi pro Albert Einstein, foi pro outro, pro Ciro. Ciro Libanês. Eu conseguiria ir correndo. Eu corri 84 quilômetros com o tendão inflamado. Então, agora, eu preciso fazer isso? Não preciso. Por que ficou essa conversa toda? E eu nunca neguei. Se eu vou perguntar o que você quiser, eu vou te falar. Foi assim. Eu nunca neguei porque o que pegou pra mim foi a cena patética de filmar. Aí, claro, na internet o povo faz, mesmo eu mexo com o corte, eu falei, cara, que loucura que vocês fizeram. Isso aqui não podia fazer isso, não podia filmar eu nessa posição do jeito que tá aqui. Não foi por glória, porque não faz sentido. Não é a questão de eu sentir vergonha. Foi e tipo não assim, diminuindo a agressão, porque teve uma agressão física. A gente não tá diminuindo teve isso. uma tentativa de homicídio. Aquilo lá chama tentativa de homicídio. Eu fiquei 5 anos na academia de direito e quando você usa uma força abrupta e mira na cabeça de uma pessoa, tomado de uma forte paixão igual ele não estava indo por uma agressão que artigo 129, ele estava indo por 121. Por que não conseguiu lograr êxito? Porque eu desviei a cabeça. Quando eu vi que ele ia sentar aquilo na minha cabeça, eu não recuei, mas eu falei, eu não vou deixar minha cabeça à mostra aqui, tirei. Eu não sei se você sabe, ele não acertou a cabeça,
Aí pegou nesse dedo, isso aqui ficou umas 6 semanas, não trincou nem nada, mas doeu. Ele catou outra cadeira. Aí o meu herói, o Nunes, falou que me salvou, que se não segurasse ele ali não ia conseguir. Agora, E aí ele arremessa. Esse arremesso da segunda pegou a C6 e trincou. No outro dia eu já estava na rua. Tinha candidato que tinha chuva, ele cancelava a agenda do dia. E aí você me viu na rua. Eu saí do hospital e fui para Santa Efigênia, normal. E aí, engessado, e aí o povo querendo apertar, eu só dar só um espacinho, que aí continuou algumas semanas a questão da respiração, entendeu? agora, essa estratégia de acusar o Bolo de usar drogas, ela vem desde o início da campanha. Então, hoje você admite que inventou essa história para se tornar conhecido? Foi uma Não, eu estratégia de inventei marketing? não. Eu continuo colocando em prova isso, porque ele não provou a inocência dele, não. Então, isso não é uma questão minha, isso é uma questão dele. Se alguém falasse, eu tivesse suspeita que eu sou usuário de drogas, você acha que eles não iriam usar isso? Eu fiquei imaginando o que esses caras não iam inventar numa eleição a meu respeito. Como eles não acharam nada, não achou problema com imposto, não achou dívida, que eu não tenho nenhum tipo de problema, eles tentaram arrumar rolo meu para todo lado. Não tem? Então vamos vincular ele com o PCC, vamos vincular... Então, assim, esses caras foram muito mais malignos do que qualquer deslize, qualquer fala minha. O que doeu na campanha deles foi ver eles jogando com milhões de dinheiro público e eu jogando sem nada com o povo apoiando. Isso deixou eles malucos. Agora, aquela cena da carteirada e a cena da cadeira, em uma eu sou o protagonista e o outro eu sou a vítima, aquilo ele desestabilizou completamente. Foi os dois cenários. A outra coisa foi o negócio do M, do tal do boné. Aquilo ali também criou uma atmosfera onde pessoas em todos os lugares, esses últimos meses eu acho que eu fui nos 8 países, todos os lugares eu vejo gente com boné de emo. Onde eu vou em evento, o negócio proliferou no 7 de setembro com o Bolsonaro lá. Eu fiquei assustado quando eu cheguei, porque eu acabei de pousar de El Salvador, quando eu entro no 7 de setembro, 7 de setembro não, perdão, era o 7 de setembro, né? É o evento que teve lá na Paulista. Quando eu entro, eu vi tanta gente com aquele boné que eu falei, credo. Então, eu acho que eles assustaram um pouco com isso, sabe? Eu acho que o sistema político não estava preparado para ver alguém de fora, que é preparado para o debate, que entende, né, de lei relativamente, que gosta desses embates. Eu acho que eles não estavam preparados para isso. Bom, vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já. O CNN Entrevistas está de volta. Hoje recebemos o empresário Pablo Marçal. Pablo, eu queria falar agora sobre 2026, o ano que já começou. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e pode ser preso até o final do ano. Mesmo assim, ele insiste numa candidatura presidencial que, de certa forma, tem interditado o debate sobre a sucessão no campo da direita. Essa estratégia de Bolsonaro, ela não está prejudicando esse campo político de alguma maneira? Não, e quero dar os parabéns para ele, que ele estava deixando isso em aberto. E, na verdade, ele tem que insistir nisso. Ele tem que insistir em continuar revertendo a possibilidade de elegibilidade. Inclusive, faço um apelo para a justiça brasileira. As pessoas que têm que escolher. É nítido que a gente está num sistema de freio contrapeso, tentando regular o que o povo tem que votar. Na verdade, tem que deixar as opções disponíveis para o povo. Como ele já, para quem não lembra, ele está inelegível por 3 ações, uma foi revertida. Eu sugiro, né, que o povo peça por isso. Eu não gosto. A pessoa pode falar que não gosta do Bolsonaro, mas é muito ruim você ter antagonistas políticos sendo caçados. E você olha, por exemplo, no espectro político de esquerda, não tem ninguém inelegível, não tem ninguém caçado. Você vê processos, 40 processos anulados, você vê muitas pessoas sendo descondenadas, você vê... eu estou respondendo uma ação contra o Lula em desfavor à minha pessoa, ele enquanto presidente, ele entrou com a ação porque eu falei que ele roubou no passado. Aí entraram com a ação, o delegado da PF perguntou, o que é isso aqui que você falou? Eu falei, eu não falei contra o presidente, quando eu falei, o ato era ex-presidente, ele não estava em exercício de cargo, então não faz sentido essa ação. E aí não tem como prosseguir porque é de menor potencial esse tipo de situação. Então, ele está perseguindo. Acho que um recado para o Lula, inclusive, para de perseguir.
Deixa o Bolsonaro disputar, confia no seu taco. Você não foi o cara que... Você não sabe que você é a maior lenda da história da política. Tá aí a segunda maior lenda, né? Vamos ver aí quem que é a maior lenda de todas. Mas era uma decisão do Lula, né? Uma decisão da justiça Mas a eleitoral. política não funciona assim. Se você regula o dinheiro de um poder, você tem influência sobre ele. Se eu regulo esse sistema tripartido de poder, né, do judiciário, executivo e legislativo, se você regula, por exemplo, quem decide, né, se vai caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal, então um presidente do Senado tem um grande poder. E aí esse sistema de eu seguro sua cabeça, você segura a minha, eu estou dando um recado nítido de todo mundo. Ninguém no Brasil é bobo e sabe. Que se o Lula determinar que o Caiado não vai sair, eu não vou sair, não vai sair, o que ele vai fazer? Vai usar aquela influência. Ele, que é o maior político da história do Brasil, venceu 3 eleições, colocou a Dilma Rousseff para vencer 2 vezes também. Esse cara, ele é um articulador de dentro do presídio, de dentro da cadeia. Ele estava com 40% da intenção de voto. Ele sai e vence a eleição do Bolsonaro, que é acho que a maior lenda que a gente já viu. Lenda não, né? Um é lenda, o outro é o mito. A gente precisa de um fato agora, né? A gente precisa de um jogo diferente em 2026. Por quê? Porque o brasileiro, se ele não mudar a mentalidade, a gente vai viver escravizado com esse tipo de política. A gente tá brigando o tempo inteiro, tanto de gente que mata por causa de política. Eu acredito que tem que ter uma postura diferente, mas não faz sentido para mim uma disputa onde o Bolsonaro é excluído, onde as pessoas que estão querendo servir o povo é excluído. Porque se a gente não falar sobre isso, acho que é um assunto delicado, vai acontecer com que parece ali na Venezuela, né? Não tem oponente. O oponente vai preso, o oponente morre, o oponente tem que fugir do país. Não faz sentido. Sobre a prisão do Bolsonaro, se acontecer, vai ser o pior erro de cálculo da história. Bolsonaro, do jeito que está, nessa de vai preso, não vai preso, é mais uma agonia, uma ansiedade para ele, pessoalmente. Só que o povo fica em alerta. Se você prender, aí você vai ver. Aí o povo vai voltar a ficar apaixonado na causa. Eu acredito, minha singela visão, acredito que eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica para tentar humilhar ele. Já tomaram o passaporte, estão fazendo manobra para tomar do Eduardo. Eles vão fazer isso para humilhar o Bolsonaro, para tentar minar. Só que tudo que você faz contra um cara com um senso de injustiça social, isso vai fazer com que ele cresça. Então, até hoje não foi decretada a prisão, depois de 2 anos, por que não tem essa prisão? Porque estão calculando e vendo que é a pior opção. Então, não é simplesmente algo justiça, eles estão vendo o Bolsonaro como ameaça. Então, de novo, né? Fiquei 5 anos na academia, eu vou dar meu parecer jurídico. Eu li um pedaço da oferta do PGR em relação à denúncia. Qual que é a lógica de falar de golpe de Estado contra um cara que nem está na presidência da República? Não faz sentido. Se o cara está armando antes da posse, qual a lógica de falar que aquilo é uma tentativa de golpe de Estado? Porque a lei da abolição violenta do Estado Democrático de Direito prevê que se puna uma tentativa de golpe. Então, se acontecer o golpe, o golpe mas pela denúncia, o Bolsonaro estava no exercício do mandato dele quando isso foi gestado. Não. E não tem como ele dar golpe de Estado contra si mesmo. Para aquilo lá ter legitimidade, tem que ter o Lula como presidente. E os fatos, eu vou te falar o que eu acho, conhecendo algumas pessoas que estão ali envolvidas estão enroscadas nisso aí. Aquilo ali então, é bravata. Então você admite que tem gente enroscada e que teve coisa errada? Não, enroscada no tanto de fala. Tem as falas no WhatsApp. Eu vou falar exatamente isso. Aquilo ali é bravata, é loucura. Aquilo ali é conversa de doido no WhatsApp, falando loucura que não ia executar nunca o negócio daquele. Só que eu estou deixando claro o seguinte, o golpe de Estado, na data que eles pegaram aquilo ali, ele não consegue dar o golpe de Estado contra ele mesmo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo, para aquilo ser uma tentativa de golpe de Estado, o Lula tinha que ser presidente naquela data. O Lula não era presidente naquela data. Então aquilo ali é inepto, não faz sentido. Se a pessoa que é comum, que não estudou direito, pegar e vamos lá, a gente está tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Peraí, ele está atentando contra o próprio governo dele? Não. Ele está atentando contra qual governo? Contra governo nenhum. O Lula foi presidente. Mas ele deve impedir a posse. Não queria impedir a posse. Ali não tem tentativa, porque a tentativa precisa ser frustrada. Ninguém parou a tentativa. É isso que eu te falo. Você que é jurista, né, acho que, salvo engano, deve ter 2 milhões de juristas aí no Brasil,
Tira a questão de Lula, de Bolsonaro e olha só pro que a gente ficou fazendo 5 anos na academia. Tentativa de algo tem que ter frustração, tem que ter o interrompimento, tem que ter... Ali não foi nem um ensaio para ação, ali foi bravata em WhatsApp. Agora, se for condenado um negócio desse aí, eu não sei nem o que eu vou fazer com o meu diploma de direito. Não faz sentido nenhum. Eu entendo a força, entendo que o Bolsonaro ele se virou contra o sistema e depois que passou a eleição, ele foi eleito, ele não deixou a campanha de lado, ele continuou numa campanha. O presidente da República, quando ele ganha, ele precisa de assumir um papel de estadista. Ele precisa de parar com essa briga, ele precisa de parar com essa confusão, porque ele viu que a confusão é como apertar uma mola. Ele apertou uma mola e depois não aguentou mais, a mola agora está voltando no rosto dele. Agora, falar que aquilo ali é uma tentativa de golpe de Estado é como se você pegasse e oferecesse uma ofensa a 2 bilhões de juristas, salvo engano, se é esse número aí que tem no Brasil. Agora, o candidato da direita em 2026 vai ter que pedir o aval de Jair Bolsonaro ou essa construção política vai acontecer à revelia do ex-presidente? A direita é um espectro político, tem um negócio maior que a direita que chama conservadorismo. O conservadorismo não tem que curvar a cabeça para ninguém. Os conservadores têm uma ligação forte com o cristianismo, têm uma ligação forte com o livre mercado, têm uma ligação forte com tudo, empreendedorismo, geração de tecnologia, de matriz energética. Esses caras, eles não têm que curvar para espectro político. Inclusive, se tiver mais pessoas sentindo de ser candidato, eu sugiro que entre. Acho que o erro técnico do Bolsonaro foi ele de um lado sozinho como candidato contra todo mundo de esquerda para apoiar o Lula. Ou o centro-esquerda ali tinha 10 candidatos na eleição de 2022. E aí o Roberto Jefferson tentando dar uma tacada ali na saída, atrapalha de um jeito, né, com aquilo que ele fez com a Polícia Federal, resistir àquela prisão. Ele coloca o padre Kelmo para dar uma embolada. A pesquisa mostrava que o Bolsonaro ia perder no primeiro turno. Pra você saber, a gente tinha uma pesquisa, eu estava ajudando na campanha dele, depois que a minha foi cancelada, eu fui ajudar ele. A pesquisa mostrava que ia perder no primeiro turno. Aí com a entrada do padre Kelmo, o negócio deu não pelo padre, mas pelo debate da Globo, onde o padre criou uma confusão ali, aquilo desacelerou. A entrada de Neymar, o Gustavo Lima, os sertanejos, aí começou com o Super Live daqui, fazer coisas com os influenciadores. Esse negócio levou a disputa para o segundo turno. E quem cresceu no segundo turno foi o Bolsonaro. Só que eu acredito que o erro técnico de não ter outros candidatos conservadores, qualquer resfriado, qualquer problema no candidato... Então ele está cometendo esse erro agora novamente? Não, ele não está cometendo. Ele não vai disputar isso sozinho. Se o Bolsonaro é o cara que vai e ele conseguir lograr isso, eu espero que ele logre, mesmo eu sendo candidato, eu não estou torcendo para ele ficar fora. Isso aqui não é uma disputa para ver quem é melhor, é uma disputa quem dá conta de servir o povo. Ele já teve a oportunidade dele, eu, Pablo, sendo candidato, eu quero que ele dispute a eleição. Aí alguém fala, não, mas isso vai te prejudicar. Não vai me prejudicar. O povo precisa de amadurecer, então eu tenho convicção que é melhor que todos eles disputem. Eu acredito que o Caiado tem que disputar, o Gustavo tem que disputar. Chegou na hora específica, a gente tem que olhar, peraí, chegou aqui, vai insistir com isso? Não, porque as pesquisas, aquilo ali, a gente, quando está perdendo, a gente gosta de falar mal. Mas todo mundo faz a própria pesquisa e confia na pesquisa, porque são dados que são quantitativos, analíticos, qualitativos e não erra, aquele ele não erra. Claro que pode ter uma coisa ou outra que alguém tenta manipular publicamente, mas a gente sabe, todo mundo sabe onde você está. Eu acredito de verdade que vai ter pela primeira vez muitas pessoas no espectro conservador. O Zema quer ser vice de alguém, o Ratinho Júnior quer ser candidato, ele é um cara muito bom. Caiado, Gustavo, Pablo, o próprio Bolsonaro. Eu acredito que tem que ter uns 10 de direita ali, não tem limite isso. E depois, fechando esse funil, a gente descobre... Como é que está a sua relação com o Bolsonaro? Vocês andaram se estranhando na eleição municipal, ele te criticou pela candidatura. Não só ele. Não só ele. A maioria da família. Né? O Carlos Bolsonaro fez críticas públicas. A relação melhorou? Vocês chegaram a conversar? O Carlos me ligou, pediu perdão, conversou. Falei, beleza, vamos parar com isso. Só que ele ligou no dia que eu estava quase chegando em primeiro. E fez isso num momento muito oportuno, né? Isso, ele fez isso quando eu estava chegando em primeiro lugar. Aí eu vi o valor. Não acho que era muito carinho ali no coração. Não é carinho, eles apanham muito também, sabe?
seria fácil para mim, com o tanto de besteira que ele já falou de mim, eu sentar, pegar uma fivela de cinto e bater nas pernas dele, né? Na verdade, eles são muito perseguidos, então eles não confiam nas pessoas, eles não ouvem conselhos. O Carlos, segundo palavras do Bolsonaro, é um fio desencapado, então não tem aonde você pegar ali para funcionar. Eu entendo eles apanham muito. Então, assim, eu conversava muito com o Bolsonaro, né? Mandava muita mensagem, tudo. Quando eu estava bem ali, estava ótimo e tal, só que meu sentimento, e é só um sentimento conhecendo o Bolsonaro, acho que ele não gostou de ver eu crescendo de forma abrupta daquele jeito. Ele acredita no coração dele que ele tem uma missão de salvar o Brasil mesmo, e aquilo é legítimo no coração dele. E o que eu percebi? Eu percebi que o Pablo, que não poderia oferecer perigo, é um Pablo legal, tá tudo certo, eu ajudei na campanha, com estratégia, com dinheiro, né? Coloquei dinheiro na campanha, influência mais ainda. Acho que eu envolvi uns 300 mil influenciadores, né? O Brasil tem mais de 4 milhões, 300 mil eu consegui trazer para a campanha, fiz um negócio bem forte para ele. E ele foi o único que cresceu na campanha de 22. Só que quando ele viu o povo falando o tempo inteiro, e algumas pessoas, inclusive, se levantando contra ele porque não tinha candidato conservador, eu acho que ali criou uma ruptura emocional dele comigo. Agora, você não acha que essa ruptura persiste, vai persistir até 2026? Isso para mim não faz diferença, porque você nunca vai me ver desonrando o Bolsonaro. Em 22, eu tava assim, maluco, eu cheguei a falar mal Mas dele. você desonrou várias pessoas, o Bolsonaro, mesmo que ele faça gato e sapato... Não, deixa eu te explicar. Honrar é uma posição que não é todo mundo que tem. Desrespeitar é diferente. Acredito que eu desrespeitei pessoas sim. E no meio do jogo político, quem não desrespeitou, que atira a primeira pedra. Que no jogo político o desrespeito é prioridade. Num debate político é um xingando o outro, é um inventando loucura ali. Eu não consigo achar um puro ali num debate político. A questão do Bolsonaro é o seguinte. O fato, eu acreditei nele, eu acompanhava ele 10 anos antes na faculdade de Direito, as falinhas ali, as coisas que ele fazia no parlamento, eu achava ele bem da hora. Só que ele não teve a postura republicana e nem nobre quando ele teve a oportunidade. Eu acho que ele perdeu para ele mesmo. Agora, se eu for para disputar um debate com ele, não espere eu entrar em atrito com ele. Eu não acho que não faz sentido. Por quê? Porque ele construiu uma esperança e ele é o maior nome de direita que o Brasil tem. Para mim, ele não é o maior nome conservador. Ele é o maior nome de direita. Quem é o maior nome conservador? Eu acho que tem muita gente escondida que vai aparecer aí. Tem gente que é conservador, não que usa isso. Então, a gente tinha um antipetismo no Brasil e esse antipetismo, o Bolsonaro abraçou ele, pegou tudo para ele. Então, eu acredito que se ele disputar, que é o que eu faço votos, ele vai ter um resultado diferente de todos os anos que ele já disputou a eleição. Acredito que o Lula não dá conta de vencer essa eleição em hipótese nenhuma, conta da economia. Inclusive, mandar o recado para o presidente Lula. Presidente Lula, se você não apresentar um plano austero de corte de gastos, um plano fiscal de verdade, que essa ladainha que vocês estão fazendo aí com a Haddad não faz sentido nenhum, para de gastar bilhões em viagem, para de gastar bilhões, você vai gastar agora 3,5 bilhões para contar a história para o povo brasileiro, para tentar amenizar o sofrimento deles. Né? A picanha não vai chegar, assume isso para o povo. A minha sugestão para você, se você precisar de ajuda, chame quem é empreendedor, quem é investidor, quem entende dinheiro. Eu não vou cobrar de você fazer uma gestão excepcional, porque você não entende gestão. Está provado. Você foi um sortudo em 2003 por causa do boom de commodities no mundo, e agora você está sem sorte. E sem gestão. Faça o melhor governo da sua vida. Pega a última oportunidade que você tem. Você já vai fazer 80 anos de idade. Não jogue fora o nome que você construiu como presidente. Vai ser uma catástrofe se você não frear esses gastos do governo federal. Cadê as grandes obras? Cadê a matriz energética sendo aumentada no país para a gente gerar mais emprego? Cadê a tecnologia? Você não fala disso, cara. E está queimando todo o nosso dinheiro. Pela primeira vez na história, chegar em 9 trilhões de endividamento. Por que o Correios, de novo, Bolsonaro assume, vai lá com a gestão austera, tira a companheirada, Correios começa a dar lucro. Como que uma empresa que não tem concorrente está dando prejuízo, tem um rombo lá, tudo de novo, vai voltar tudo de novo, a gente vai ter que ir para a rua de novo. Agora, Pablo, o nome que desponta com mais consistência política no campo da direita hoje é o governador Tarcísio de Freitas. Bem posicionado nas pesquisas, tem a máquina do governo de São Paulo na mão, tem a simpatia dos partidos do Centrão e é uma possibilidade na mesa.
queria saber a sua avaliação sobre o potencial político do Tarcísio, candidato a presidente, e se ele não é o nome com mais capacidade para unificar esse campo político. De todo mundo que é conservador, o Tarcísio é o único nome que agrada a esquerda. Então, realmente, ele é uma potência. Por quê? Que agrada a esquerda. É porque ele ele já pega o trabalhou centro. com a Dilma Rousseff, né? Ele já trabalhou com a esquerda, ele dialoga bem com a esquerda. O Tarcísio, ele jamais ganharia para governo se o Bolsonaro não tivesse abençoado ele. Então, ele está na sinuca de bico. Agora, sabendo que o padrinho político dele é o Bolsonaro, ele não pisa nunca na candidatura para presidente. Conhecendo um pouco do Bolsonaro, é ordem hereditária. Ali vai filho 1, filho 2, não, filho 1, a Michele, filho 2, filho 3, filho 4, o Tarcísio vem por último. Então, assim, é difícil para um cara igual o Tarcísio não disputar a eleição. Para ele disputar essa eleição de presidente, jogando fora a oportunidade de ser governador de novo, acho que não é inteligente, nem para ele, nem para São Paulo. Porque os projetos que ele tem, o nível de privatização que ele está fazendo, se ele parar agora e alguém, por um risco de esquerda, pegar, é como se ele não tivesse ficado 4 anos. Eles vão engolir todas as ações que ele fez. Então, ele é um candidato perigoso, sim. Um candidato que eu falo perigoso para vencer a eleição. Perigoso para a esquerda ou para... Perigoso Para a direita. para encerrar a era Bolsonaro. É um candidato perigoso para desaquecer essa paixão bolsonarista e meio que entrar numa descontinuação naquilo que é uma religião bolsonarista. Agora, considerando que a gente tem hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, naturalmente já não vai se entrar numa fase da direita que talvez seja sem Bolsonaro? Mas o Bolsonaro não é uma, 2 eleições que vai desacelerar, não, porque ele representou um marco emocional no país. Nunca houve na história do Brasil alguém que ascendeu tão rápido e conseguiu tomar o poder da forma que ele tomou. Igual alguém um dia viu, ele ficou chateado, né? O Marcel tá comparando cadeirada com facada. Eu falei, não, nos Estados Unidos é fuzil, presidência do Brasil é faca e prefeitura de São Paulo é cadeirada. Não é que eu tava comparando com ele, mas é porque todo mundo que é conservador, que quer entrar no poder, que quer servir, essas pessoas já são tratadas com bala de fuzil, com faca, com cadeira. Os de esquerda a gente não trata eles desse jeito. Eles não são inelegíveis, a gente não trata eles tentando matar eles. Ninguém quer tentar matar. Então, assim, eu faço um apelo para o brasileiro. Goste de política para estudar e desliga um pouco a emoção com as pessoas. A gente tem a possibilidade de ouro. Tem nomes que eu não posso falar aqui, mas eu tenho 2 amigos bilionários que vão disputar a eleição. Só que eles estão no método de, não, nós vamos chegar na última hora. Eu falei, cara, a última hora vocês vão bater 1%. Eu já disputei a eleição e bater 1%. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu acredito ali que o Gustavo ele vai chegar na última hora. E eu posso falar que ele pode ser um grande problema para o Lula e para qualquer um. Porque a popularidade dele é absurda. E eleição se faz de popularidade. Aí depois da popularidade, ela tem que ser validada dele respondendo entrevista, debate, que é ali onde, se ele conseguir validar isso, eu acredito que ele é um nome forte para vencer qualquer nome, inclusive. E eu não tenho esse negócio de eu quero vencer. Eu quero é que a esquerda e o PT atravessem a linha da Venezuela para lá. Pablo, só uma última pergunta minha aqui, eu acho que a gente já deve estar se aproximando do fim. Você mencionou a possibilidade de Michele Bolsonaro ser candidato, Sim. representando o bolsonarismo, mas em um determinado momento da campanha você disse que mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente. Vale para Michele? Eu falei o quê? Em referência a Tabata Amaral, você disse que mulher não vota em mulher porque mulheres inteligentes não votariam em mulher e ela não teria o voto feminino. Não, é porque você tem que completar a frase. Uma mulher que é inteligente não vota numa mulher por ela ser mulher. E tá provado que a Tabata mulher ficou com 10%. A fala, você sempre, quando você for usar a fala, você usa em abre aspas e fecha aspas. Sem querer ser deselegante. Mas a mulher inteligente não vota na mulher por ela ser mulher. O pobre não vota em pobre por ser pobre. O negro, que é a maioria no Brasil, não vota em candidato negro por ser negro.
A gente vota naquilo que a gente acredita. Mas você acredita que o eleitorado feminino não vê valor em uma mulher ascender ao poder? Claro. Eu, como mulher, vou ter que discordar. Não, gentilmente, ótimo. mas... Então, se você fala isso, Não estou possivelmente... dizendo que se vota nela só por ela ser mulher. Eu estou dizendo que o fato de, às vezes, ser uma mulher pode permitir que as mulheres se sintam representadas. As mulheres são mais inteligentes, biologicamente, são mais sensíveis, processam mais pensamentos. Eu acredito que a mulher é muito bem-vinda na política. Acho que tinha até que tirar a cota e colocar uma obrigação de ter um tipo de trabalho incentivando desde a escola para a mulher entrar na política. Eu acredito que mulher não ia ter stand de rolo. Tivemos uma presidente mulher. E interessante que, se a gente for olhar pelo gênero, ela foi a pior presidente de todas, que ela foi arrancada com o povo na rua. Ah, então a gente vai esconder esse fato porque ela é mulher? Não, ela era incompetente. Ela era uma petista, incompetente, no passado foi guerrilheira. Então, assim, eu olhar para o fato de ser uma mulher, isso não faz sentido nenhum. É claro que a política, os homens prevalecem na política, porque a gente não tem um ensino nas escolas desde pequena estimulando a mulher a ir para a política. Na minha vida empresarial, eu trabalhei 13 anos de CLT, eu só tive chefe mulheres a maior parte do tempo. As mulheres, elas cresceram muito no empreendedorismo. Se elas fizessem a mesma coisa na política, eu acho que o Brasil ia ganhar muito. Só que quando você fala isso, é como se a mulher tivesse que votar em mulher, por ser mulher, e não faz sentido. Não, eu como mulher jamais diria isso, mas eu estou dizendo que tem valor o fato de uma mulher ascender ao poder porque ela entende a realidade feminina. Sabe o que aconteceu, Clarissa? Eu fiquei espantado de ver que as mulheres estavam votando mais no Boulos do que em mim. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso. Eu sou um homem de uma mulher só, conheci ela no namoro, casei virgem. O que tem de errado? O que eu fiz contra as mulheres, né? E eu mudei radicalmente. Sabe por que eu mudei? Eu fui olhar e pensei, eu nunca tinha colocado uma presidente mulher. Aí eu coloquei a Patrícia Pimentel como a CEO da empresa, né? A CEO no Brasil, nossa empresa está em 10 países hoje. Ela é uma mulher e ela é pau na máquina, muito competente. Aí eu falei, tudo que eu olhava em volta, todos os executivos das companhias, eu falava, cara, só tem homem aqui. Isso provocou a mudança em mim. Aí você fala, foi para ganhar voto? Não foi, porque eu fiquei olhando, por que eu sou cercado de homem? Por que as minhas empresas são lideradas só por isso? Minha analista é mulher, a minha advogada agora é mulher, a principal. Todo mundo em volta, eu falei, eu quero estar cercado por mulheres para entender como elas são. Porque não faz sentido. Como é que uma mulher olha? Aí depois eu pedi para alguém olhar o qualitativo ali. As mulheres, na maioria, né, não estavam querendo votar em mim porque eu parecia um cara brigão. E é o perfil que mulher não gosta. Eu acredito, então, que esse assunto é um assunto superado e resolvido. E agradeço a CNN, a Clarissa, você, Venceslau. Parabéns pelo programa de qualidade. O CNN está dando um show. Dá para perceber que vocês não são obrigados a deixar de falar e nem falar nada porque são patrocinados. Então, é uma honra estar aqui com vocês e obrigado aí pelo tempo. Quero agradecer a sua